Boa noite, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom estar com você nesta noite, mais uma vez para louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor nosso Deus. Segunda-feira, começando aí mais uma semana pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que Deus possa abençoar poderosamente a tua semana, derramando sobre a tua vida graça abundante no nome do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nós queremos lembrar das atividades da semana. É um mês diferente, né? Estamos agora no mês de maio, e no mês de maio é o mês da família, onde nós vamos dedicar aí uma atenção toda especial na mensagem, nas intercessões pela nossa família, tá bom? Mandamos um abraço para o nosso irmão diácono Alaide Júnior, para a irmã Eurides Terezinha, um abraço para a nossa irmã Rejane Alves. Deus abençoe a nossa irmã Leidiane, que está conosco, sempre participando com a gente. Mandamos um abraço para a irmã Elisângela também, para a irmã Rosa Santos, para a irmã Juliana Gonçalves. Que Deus possa cuidar e derramar sobre vocês graça abundante em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a Diene e cuide de cada um dos nossos irmãos familiares em nome do Senhor. Dá um abraço aí, viu, Diene? Para o Reginaldo, Deus abençoe a Mandenir também, o Júnior, em nome de Jesus. Um abraço para o Rodrigo, primo nosso lá de Uberlândia. Que Deus possa derramar graça sobre a vida desses amados irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Mês de maio é mês de festa, né? No mês de maio, em tempos normais, né? Mês de casamentos, de festas, de debutantes, de muita alegria, mas infelizmente por essa pandemia, muitos estão isolados, proibidos de festas, mas nós não queremos deixar de lembrar para a igreja evangélica que o mês de maio é um mês dedicado à família, a temática da família, a palavra voltada para a família. No caso da segunda igreja, é o mês do aniversário da segunda igreja, mas provavelmente teremos que jogar para o segundo semestre a nossa comemoração devido a toda essa situação. Mas como cremos que Deus está no controle de tudo, o Senhor será glorificado em todas as coisas, em nome do Senhor. Um abraço carinhoso para Maria Aparecida, para a irmã Elisângela, já falamos, Deus abençoe Elisângela. Como é que foi o dia? A irmã Nilva, Deus abençoe a irmã Nilva, cuidando de tudo, de todos aí. Deus abençoe a irmã Cláudia Renata, Deus abençoe a irmã Inês Araújo, nosso irmão Elias, Deus abençoe Elias e toda a sua família. Meus amados irmãos, todas as quartas-feiras do mês de maio, é uma família quem vai conduzir o trabalho. Se você é membro da segunda igreja e já pegou o seu livreto com a programação anual da igreja, dá uma olhadinha lá, já está escalado para o mês de maio as famílias que conduzirão o trabalho nas quartas-feiras. Nessa próxima quarta-feira vai estar conduzindo o trabalho a família dos irmãos Renato Milani, Anilda Frazão e o Tiago Milani. Que Deus então abençoe os irmãos, já conversamos com eles, já está tudo acertado, e eles conduzirão, e o tema obviamente é o tema da família. Então vamos dedicar um tempo especial para a família, vamos dedicar um tempo especial, uma atenção especial para a condução em oração da nossa casa no nome de Jesus. É um bem precioso, valioso a família, e com certeza Deus, ele é glorificado quando a nossa família, ela retrata a unidade, a espiritualidade que Deus estabelece na sua palavra para a nossa vida. Vamos fazer uma oração para começar então a nossa meditação na palavra do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós entregamos nossas vidas diante do Senhor, na total dependência do Senhor. Queremos, ó Pai, te louvar por mais um dia, ó Pai amado, que se findou e agora à noite em nossos lares. Ó Pai, estamos aqui diante da Tua palavra para ouvi-la, para crescermos com essa palavra bendita, para que ela venha a moldar o caráter do crente, do cristão. Ela venha transformar a nossa vida e nos fazermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Que o Espírito Santo aplique a palavra. Não há competência no Kleber ou qualquer outro pregador para poder mudar alguém, mas o Teu Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Por isso precisamos desesperadamente dessa ação sobrenatural na nossa vida. Oh Deus, queremos fazer a tua vontade. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós queremos ler com vocês, nesta noite, a palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Ruth, de 1 a 17. Livro de Ruth. Enquanto você abre aqui, eu vou pedir para minha esposa um pedaço de pano seco, para limpar aqui a lente, acho que está um pouco embaçada, mas enquanto isso você abre lá, tá bom? Ruth, lá no Antigo Testamento, um livro do período dos juízes. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 17. Isso, Ruth 1, de 1 a 17. Eu vou tentar limpar a lente aqui, tá bom? Só um pouquinho, hein? Espera aí. Isso, eu acho que agora deu uma melhorada aí na clarificação dela, tá joia? Livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 até o 17. Vamos ler algumas partes para termos uma atenção especial à palavra do Senhor nosso Deus. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém. Meus amados irmãos, a família tem sido alvo de grandes ataques constantemente. Os tempos pós-modernos, eles não são favoráveis para a família, na sua estrutura judaico-cristã, que foi estabelecida há tantos milênios, e tem abençoado tanto a humanidade. A proposta agora são as famílias liberais, as micro, macro, meso, poliamor, e tantas outras designações familiares, que têm destruído o padrão que Deus estabeleceu desde Gênesis capítulo 1. E além disso, encontramos diariamente a agressividade, a ferocidade, a violência dentro do contexto familiar.
Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, houve uma tragédia numa família, num casal que estava separado, mas tinha um filho. E esse homem pegou o seu filho no final de semana correspondente, era um advogado renomado da faculdade USP em São Paulo. E esse homem, ele fez uma tragédia, ele matou o seu filho e ele depois deu cabo da própria vida. E é interessante que o álibi, o argumento que ele usou para fazer isso foi estarrecedor. Para você ter uma ideia, ele deixou uma carta explicando o motivo pelo qual ele havia feito aquilo. Esse homem se chamava Renato Ventura, e ele matou o seu filho. E ele deixou uma carta para explicar o porquê havia feito isso. E na sua carta dizia assim, abre aspas, em primeiro lugar, saibam que estou muito bem e que a decisão foi fruto de cuidadosa reflexão e ponderação. Não coloquei meu filho no mundo para ficar longe dele e para que ele sofresse. Se errei, é hora de corrigir o erro, abreviando-lhe o sofrimento. De todas as alternativas, foi a que me restou e pode ser resumida na maior demonstração de amor de um pai pelo filho. Agora teremos liberdade, paz e poderei cuidar bem do filho. Fiquem com Deus. Fecha aspas. Que tragédia, que tristeza para aquela mãe, ao entregar o seu filho no final de semana, pensando que o pai o cuidaria, e de repente recebe um telefonema ou algo nesse sentido, dessa tragédia. É assim que o mundo tem caminhado com relação ao contexto familiar. A cada 15 minutos surge uma nova denúncia de maus tratos contra crianças. E isso porque são as denúncias conhecidas. Dizem que apenas 10% das agressões chegam ao conhecimento via denúncia. Ou seja, é bem maior. A cada 4 minutos uma mulher é agredida na América, mas também no primeiro mundo, na Suécia, na Europa, por exemplo. Uma psicóloga de São Paulo, Cristiane Fuchs, ela disse o seguinte: as famílias têm sido destruídas da mesma forma como são construídas. Ou seja, parece simples e fácil construir uma família e, por conseguinte, destruí-la também. Quando nós olhamos para o nosso livro de Ruth, em um período da história do povo de Deus muito conturbado, porque o período dos juízes foi o período onde cada um fazia o que achava certo. Não havia uma legislação, ou pelo menos uma obediência à legislação. Então o povo estava perdido, sem o norte, sem o orientador. E então, aquela família que nós citamos no capítulo 1, aquele homem com a sua esposa e os seus 2 filhos, saíram de Belém de Judá, que significa casa de pão, e eles foram para a região dos Moabitas, uma terra estrangeira, uma terra pagã, para viver ali, até que a fome passasse em Belém de Judá. A história conta que por conta das contingências da vida, Elimeleque, o esposo de Noemi, Malom e Quilion, eles morreram num período de 10 anos, ficando apenas a mãe e as 2 noras, Ruth e Orfa, e em total miséria, porque se para hoje a vida para uma mulher é difícil, imagine para você naquele tempo. Aquela mulher então, ela resolve voltar para a sua casa, e ela então tem uma palavra para as suas noras. As suas noras eram moabitas, e ela então despede delas e fala: fiquem com o povo de vocês, com os deuses de vocês, com a cultura de vocês, eu voltarei para a minha casa. Mas elas choraram muito, e uma delas, Ruth, ela não abriu mão de acompanhar a sua sogra. Provavelmente Ruth antevia a catástrofe, a desgraça, a miséria que estaria tomando conta daquela mulher de Noemi, se ela chegasse lá viúva e abandonada. E então, os versículos 16 e 17 são versículos clássicos que falam sobre o poder da aliança e da fidelidade. Eu vou repetir para você. Diz lá: disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu,
E onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amados irmãos, família é o tema da nossa palavra de hoje, palco da vida. Família, palco da vida. Imagine um palco onde há uma grande peça sendo encenada. Ora as cortinas se abrem para uma cena bonita e bela. Ora as cortinas elas fecham e abrem novamente para uma cena, para um encenamento de catástrofe. A nossa vida é formada assim. Há dias de grande alegria, há dias de grande paz e festa. Porém, há dias de grande luta, de grande prova no contexto da família. Há filhos obedientes, há filhos desobedientes, há maridos fiéis, há maridos infiéis, há harmonia conjugal, há desarmonia conjugal. E nós precisamos olhar para a palavra, para compreender esse aspecto dessa família que é o palco da vida, e procurar encontrar o Deus redentor e libertador da família, que possa conduzir a história das famílias do povo de Deus para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. O livro de Ruth, ele narra a ruína e a ascensão da família. O tema principal do livro de Ruth é redenção, porque essa palavra ela aparece 23 vezes no livro de Ruth. Então a história do livro de Ruth é a história da redenção, ou seja, aquilo que estava arruinado em miséria é redentivo, se eleva e é salvo mais uma vez. E agora, essa história, ela retrata muitas das vezes a minha história familiar, ela retrata a tua história familiar, e nós queremos aprender com a palavra do Senhor nessa noite, para que o Senhor venha curar, Ele venha abençoar, Ele venha tomar a nossa família para a honra e para a glória do Senhor, nosso grande Deus. E a primeira lição que aprendemos da nossa Bíblia Sagrada, do livro de Ruth, é que a família é o palco das adversidades. A família é o palco das adversidades. Olha comigo no capítulo 1, mais uma vez, o versículo 1 até o versículo 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Esses 5 versículos iniciais falam sobre adversidades que vêm sobre a vida de qualquer pessoa. Primeiramente, faltou o pão na casa de pão, em Belém de Judá. Aquele povo tem que mudar. A família migra para um outro contexto, mudar de um contexto cultural para outro, totalmente adverso. Eram pagãos, moabitas, inimigos dos hebreus. Você vai lembrar que os moabitas e os amonitas foram filhos de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, que as filhas coabitaram com o próprio pai. E aquelas 2 tribos, moabitas e amonitas, eles se tornaram inimigos cruéis dos judeus. Então eles vão para morar na casa do inimigo. Depois de tempo, a pior tragédia que todos nós tememos bate à porta daquela família: a morte. A morte do esposo Elimeleque e a morte dos 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion. Uma família que está imersa na adversidade. Esse primeiro ponto que fala que a família é o palco das adversidades é uma retratação existencial, é muito real na nossa vida. Nós conhecemos isso muito bem na nossa história diária. As adversidades na família, elas podem alcançar até o povo de Deus.
Você percebe que toda a tragédia que nós narramos até aqui agora, ela chegou na família de gente de Deus, dos judeus. O versículo 1 fala sobre isso. Em Belém de Judá, aquela mesma Belém que no futuro, mais à frente, algumas centenas de anos depois, nasceria o Senhor Jesus. Amados irmãos, as adversidades da família podem alcançar até o crente mais fiel. O versículo 6 diz assim: então se dispôs ela com as suas 2 noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amados irmãos, muitas das vezes pensamos que as adversidades não fazem parte da vida de um crente, e muitas das vezes alguns crentes com aquelas teologias de prosperidade, de confissão positiva, que não gosta de se humilhar, que não gosta de aceitar o erro, escondem, faz o pior, escondem problemas conjugais, escondem problemas dos filhos, escondem problemas em tantas outras áreas. Perguntamos como é que está a família, eles dão um sorrisinho meio amarelado e falam, está bem. Disfarçam, escondem, geram hipocrisia, enquanto que, quando não está bem, tem que falar que não está bem, tem que abrir o coração, porque as adversidades podem alcançar até a casa de um crente fiel. Noemi, ela experimenta de forma profunda a tragédia na sua casa. Nós não podemos, amados irmãos, aparentar algo que não é real. Nós não precisamos disso. Não é pelo fato de sermos servos de Deus que nós vamos ter aquele ar triunfalista, ou então pensar que se nós tivermos provas é porque falta fé, ou porque nós não somos bons crentes. Não é verdade. A adversidade pode chegar na nossa porta, e devemos sim pedir socorro, pedir ajuda. O pastor está aí para isso, os presbíteros estão aí para isso, os conselheiros estão aí para isso, para orarmos uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos, irmãos, cair naquela pregação que não é verdade, de que porque eu sou crente, nada acontece na minha vida de errado. O meu casamento é o super casamento, os meus filhos são super crentes, a minha vida financeira é a mais abençoada de todas. Não é assim, não é verdade. As crises podem se instalar na minha casa, na tua casa, na minha história e na tua história. É o palco da adversidade, e essas adversidades, minha família, elas fazem parte de um propósito superior que ultrapassa a nossa compreensão. No caso aqui, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia fala: Noemi dizendo às suas noras: esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes os filhos que porventura nasceriam? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Noemi está dizendo aqui que foi por causa da desobediência, aparentemente, de abandonar a casa de pão, ir para a terra dos Moabitas e dar esposas pagãs para seus filhos judeus. Noemi, então, ela havia tido a concepção que por causa dessa situação, Deus havia fustigado e punido a vida dela. Outro versículo, 20 a 21, onde a Bíblia fala: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Para Noemi, havia na sua mente uma compreensão de que ela estava sendo punida por Deus, de que toda aquela adversidade que vinha sobre a sua história era um castigo ou uma punição de Deus. É fato que muitas das vezes, amados irmãos, Deus, Ele nos disciplina como filhos a quem amamos, e a disciplina começa pela casa do Senhor. É fato que Deus permite algumas adversidades na nossa vida para um ensinamento maior, para o fortalecimento da nossa fé. Você pega o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, quando ele pede para Deus tirar o espinho na carne, e Deus fala: Paulo, a minha graça te basta.
Nós não entendemos de fato os propósitos soberanos do Senhor. O fato é, em cada momento da história da nossa vida, Deus é soberano sobre eles. Em cada momento histórico da nossa vida, segundo Paulo fala em Coríntios 10, Deus não permitirá uma carga maior do que as nossas forças. Por isso, devemos entender que se esse Deus tem conduzido a nossa história a esses caminhos tão oscilantes e pedregosos, há algum propósito soberano nisso. E eu quero aprender e entender a vontade do Senhor, meu Deus. Não é fácil, nunca foi e nunca será, mas devemos entender que Deus está no comando, e eu não vou desesperar. Não desesperem. A adversidade ela chega para qualquer um de nós. Nessa hora, quando ela chegar, nós precisamos confiar na soberania de Deus, que mesmo no meio da tempestade, Ele não nos abandonará. Quem conhece a história de Ruth, sabe que Deus já tinha projetos nobres para a história de Noemi e de Ruth. A primeira cena dessa grande peça teatral que é a vida, que nós colocamos aqui, é que a família é o palco das adversidades. A segunda lição que podemos aprender do texto sagrado hoje é que a família é o palco da fidelidade. Fecham-se então as cortinas do momento adverso, a história continua. Ruth, ela volta para Belém com a sua sogra Noemi. Agora são aquelas duas mulheres, muito pobres, miseráveis, e agora elas precisam procurar uma forma de ganhar a vida, ou de pelo menos comer para viver. Abre-se então uma nova cena. As cortinas se abrem para um novo episódio da história, e esse episódio é que a família é o palco da fidelidade. Aqui nós vamos encontrar uma cena muito bonita, onde Ruth ela vai firmar compromissos inalteráveis com a sua sogra, retratando que dentro do contexto da família também precisa ser assim. Por que a família é o palco da fidelidade? Porque a fidelidade, amados, ela não se limita às vantagens pessoais no contexto da família. Ou seja, eu não estou com a minha família ligado a ela e honrando a minha família porque há vantagens pessoais. Pode não tê-las e pode tê-las. Olha, sabe o que acontece com Ruth? Capítulo 1, versículos 8 a 11. Disse Noemi: Ide, voltai cada uma à vossa casa ou à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Naquele tempo havia uma cultura da lei mosaica que dizia que quando houvesse uma morte familiar do marido, por exemplo, a esposa poderia requerer o filho mais novo ou o irmão mais novo do falecido para que ele pudesse suscitar ou continuar a descendência dele. Noemi fala: minhas filhas podem ir embora. Eu sou velha, não tenho marido e não tenho outros filhos. Até eu casar de novo, até eu ficar grávida, ter um filho, ele nascer, crescer, se tornar adulto para poder casar para vocês serão velhas. Ou seja, Noemi não queria prendê-las a uma lei que escravizariam elas por no mínimo 20 anos. Então Noemi fala: podem ir embora, vocês não precisam ficar ligadas a mim. Mas a Bíblia fala, amados, que Ruth, ela não abriu mão e ela quis ficar com a sua sogra. Meus amados, família é isso. Família é isso. Nós encontramos hoje pessoas que dizem assim: vou tentar o casamento, enquanto der certo, vamos continuar junto. Esse tipo de ideia é uma ideia hedonista,
que diz que o que vale a pena estar junto vale a pena enquanto dá prazer. Depois que começa a ter briga, é melhor separar. Amados, o que é isso? Onde está o compromisso da aliança? Onde está o compromisso da fidelidade? Olhe para Malaquias capítulo 1 e capítulo 2, quando Deus pune severamente o sacerdote que havia abandonado a aliança com a mulher da sua juventude. Quando Deus ele é contra isso, porque o divórcio não é da permissividade de Deus. Mas quando nós entendemos que a família é o palco da fidelidade, eu vou honrar essa aliança até o final da minha vida. Fidelidade é isso. Há momentos de tensão dentro do contexto do casamento, há momentos de luta, dificuldade. Ora é um filho custoso, ora é um pai ou uma mãe truculentos, agressivos demais, mas ainda continua sendo pai, continua sendo cônjuge. E por isso, nós devemos lutar para que a família ela seja bênção de Deus em nome de Jesus. Ruth, ela não abriu mão. Ruth, ela falou, não importa se você vai me dar um outro marido ou não, eu não vou abandonar você. Que exemplo maravilhoso. A fidelidade ela não se limita também ao tempo, porque no versículo 12 e 13, Noemi continua, tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ele está dizendo, não adianta, pode ir embora, vai demorar, é tempo demais. Amados irmãos, nós precisamos entender que a fidelidade, ela não está condicionada a tempo. A tempo. Nós devemos honrar as alianças que fizemos. É a nossa família. É o nosso contexto. E devemos honrar isso. Quando abandonamos a família por álibis e racionalizações que nós criamos, nós estamos sendo covardes. Covardes. Devemos honrar a nossa família, devemos honrar a aliança no contexto familiar, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, porque se fizermos um voto um dia, não importa quanto tempo passe, a aliança ela fica e ela permanece no nome do Senhor. E essa fidelidade ela não se limita ao costume da terra ou da religião. No capítulo 1, versículo 9, a Bíblia fala que Noemi fala assim, sejam felizes com os vossos maridos, com os vossos deuses. E lá no versículo 15 ela fala, disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Noemi fala, olha, eu vou para meu povo, é outro Deus que você não conhece, é outra cultura, não volta para tua casa. Ruth, ela abre mão, e na sua declaração de aliança, ela vai falar justamente isso, nos versículos 16 e 17, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É fundamental que aprendamos isso. O princípio, queridos, do jugo desigual é algo muito importante aqui. Primeira coisa que na minha vida, procure gente de Deus, que compactua com a mesma fé, com os mesmos propósitos. Isso é fundamental. Tantos problemas que dão lá na frente por conta disso. Converse com essa pessoa e fala, o teu Deus, o meu Deus é o teu Deus. Você está plenamente convicto disso, convicta disso? Se não dá tanta dor de cabeça. Ora é resistência ativa, eu não vou e você não vai. Ora é resistência passiva, não, bem, eu não vou não, mas você pode ir quando você quiser. E aquilo mina a força da parte fiel. Amados irmãos, a fidelidade, ela transcende todos esses aspectos. E nós devemos entender que o contexto familiar é um contexto para gente de caráter, para honrar
todas estas alianças, todas elas. A família, além de ser o palco da adversidade, a família também é o palco da fidelidade a Deus. E nós devemos ser fiéis a Deus, à nossa esposa, ao esposo, aos filhos, os filhos aos pais, honrar o caráter da família, serem fiéis a Deus no contexto da família, não se desviarem desse caminho, não trocarem Deus por outras coisas tão banais desse mundo. Sejam fiéis, para que a família seja abençoada, coberta com a proteção, com as asas do Deus Todo-Poderoso. Nas metáforas usadas pela Bíblia, a família é o palco da fidelidade. Mas há uma terceira parte da nossa mensagem de hoje, que podemos aprender, amados, que a família é o palco da graça redentiva. A história dessa família muda radicalmente para a glória do Senhor nosso Deus. Ruth fala: olha, não me instes para que te deixe. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E por conta disso, a história de Ruth, ela vai ser mudada completamente para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Acompanhe comigo, os capítulos 2 em diante, a história tem uma reviravolta maravilhosa. Primeiro, Ruth, ela alcança o favor de Boaz, que é um parente de Noemi, e tem a sua família restaurada. Depois que Ruth, ela vai morar com a sua sogra, ela agora vai procurar comida. E naquele tempo, segundo a lei levítica, os mais miseráveis poderiam colher espigas que caíam da colheita. Por exemplo, havia os colhedores de espigas e tinha as fileiras. Eles iam catando espigas, mas a que caísse no chão, eles não poderiam pegá-la. Aquela era para o pobre, para o miserável e para o faminto. E então, providencialmente, Ruth, ela foi colher espigas, sem o saber, na lavoura do parente de Noemi, chamado Boaz. Capítulo 2, versículos 10 a 12, a Bíblia fala assim: então ela, inclinando o seu rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha que bênção. Boaz então abençoou aquela mulher. Boaz então, depois, sob a orientação de Noemi e Ruth, ele, uma certa noite na festa, ele a encontra lá. Ele então se torna o resgatador dela. Ele tem que negociar com o resgatador mais próximo do que ele. E lá no capítulo 4, versículos 13 a 15, a Bíblia fala assim: assim tomou Boaz Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha que maravilha, que bênção. Ruth agora alcança o favor de Boaz. Ruth agora, ela tem a sua família restaurada. Ruth agora, ela tem um esposo. O esposo é Boaz. Agora, dessa união, nasce um filho. Noemi está feliz, ela está com o netinho, e agora as mulheres falam: esse será o teu resgatador, Noemi, ele vai ser o consolo da tua velhice. Amados, aquela mulher era uma viúva estrangeira, e agora ela tem a família restaurada pelo poder de Deus. Ah, meus amados, isso é graça redentiva da parte do Senhor nosso Deus. Não desista da tua família. Creia que mesmo nos momentos de adversidade, Deus, Ele pode mudar a nossa história rapidamente. Ele pode dar uma guinada na nossa história e restaurar completamente a nossa família. E mais, Ruth,
além de ter a família agora, ela tem o seu nome e é da sua família na genealogia messiânica. É isso mesmo. Sabe por quê? Olha para o capítulo 4, versículo 18 a 22. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amados irmãos, agora Ruth, que era uma moabita, que era uma estrangeira, agora vai ter a inserção do seu bisneto na genealogia do Senhor Jesus. De todas as vezes que aparece o nome de Ruth na Bíblia, a maioria é no seu livro, e uma única vez fora dele, em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus Cristo. É isso mesmo, o nome de Ruth aparece na genealogia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela mulher que era uma estrangeira, que era uma gentia, agora tem o seu nome registrado na genealogia do nosso Messias, do Senhor e Salvador Jesus. Amados, isso só pode dar um nome a isso: graça, redenção, libertação, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. E mais, Ruth, ela simboliza a igreja gentílica salva em Cristo Jesus. Amados irmãos, o plano de Deus desde o começo não era apenas salvar Israel, mas era salvar Israel e através dele o mundo todo, alcançando pessoas de todos os povos. Não uma salvação universalista, mas de cada povo, aqueles que são do Senhor nosso Deus. E quando então Deus, ele coloca Ruth na genealogia para vir o rei Davi a posteriori, ele poderia ter feito isso com uma judia, com uma outra mulher qualquer, mas ele não fez. Ele colocou uma gentia na genealogia, para poder mostrar que a graça de Deus alcança o judeu e o gentio. Então Ruth, ela simboliza a igreja, desde o Antigo Testamento, que estava longe da etnia judaica. Abra comigo a tua Bíblia, no capítulo 3, no versículo 9 de Ruth. Olha só, 3:9. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Ruth falando sob orientação de Noemi. Capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta da sua cidade, disto sois hoje testemunhas. E o versículo 13 do capítulo 4 diz: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Se Ruth, ela simboliza a igreja gentílica, Boaz simboliza quem? Jesus. Porque Boaz, ele é o resgatador. Boaz é aquele que resgata da miséria, da condenação, do ostracismo, a igreja gentílica. Boaz é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, que resgata Ruth, um tipo da igreja gentílica no Antigo Testamento. Amados irmãos, o que foi que Deus fez conosco? O que Jesus fez conosco? Ele nos resgatou do império das trevas, segundo Colossenses capítulo 1, versículo 13. É a mesma história, é o mesmo acontecimento. Amados irmãos, Deus é aquele que resgata a nossa história. Eu quero falar para você que, se a tua família está passando por crise, se a tua casa está enfrentando provas, lutas, talvez dificuldades relacionais na vida conjugal, marido e mulher, entre pais e filhos,
se dobre diante de Deus, clame para que o Redentor, para que o Resgatador, Ele venha com poder sobre a tua casa, para que Ele venha abençoar a tua casa em nome do Senhor Jesus, para que Ele venha mudar o curso calamitoso da tua história e fazer você bem-aventurado e bem-aventurada na tua família, no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu quero concluir com algumas aplicações e alguns desafios que eu quero que você faça para você e para a tua casa nesse momento. Primeiro desafio, compromisso que você vai fazer: ser fiel ao meu cônjuge em toda e qualquer situação. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Segundo compromisso, amar os meus filhos incondicionalmente e fazer de tudo para que conheçam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro lugar, amar a minha família cristã, perdoando os seus pecados contra mim e pedindo perdão quando eu errar. Meus amados, se nós colocarmos em prática esses desafios, queridos irmãos, a família vai ser uma bênção. Haverá episódios onde as cortinas se abrirão e teremos adversidades, mas com certeza mais episódios serão da bênção, da alegria e da redenção, se nós permanecermos fiéis àquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Que Deus possa abençoar tua casa, abençoar tua família poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar pela família, para que Deus cuide dela em nome de Jesus. Pai amado, nós colocamos a nossa família diante do Senhor, na total dependência do Senhor. A nossa família precisa tanto do Senhor, precisa do milagre, da direção, da condução, precisa, Pai, da paciência, da calma. Oh Deus, olha para a nossa casa no nome de Jesus, que possamos, ó Deus, melhorar e sermos melhores esposos, esposas, pais, filhos, tudo para a honra e glória do Teu nome, Deus. E que quando a adversidade bater na nossa porta, possamos crer no Deus soberano, que vai continuar sustentando a nossa casa no meio da tempestade, que possamos manter firmes a aliança e crer que a Tua graça, a Tua redenção nos alcançará. Toma cada família representada nesta noite, para a honra e para a glória do Senhor. É o que oramos, ó Deus amado e bendito, no nome e na autoridade do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Não desista da tua família. Coloque a boca no pó, clame, ore. Deus é o resgatador da nossa casa. Deus te abençoe. O nosso próximo encontro será daqui um pouco, às 23h59. Eu espero você. Convide amigos para estarem orando conosco, gente de oração, para buscarmos a Deus juntos, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.